Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do 40 Mais Podcast, um podcast sobre perimenopausa, menopausa, saúde hormonal e partilha feminina. O episódio de hoje é sobre um tema que me é muito pedido, que é: porquê é que é tão difícil perder peso a partir dos 40 anos? Porquê é que existe essa resistência e porquê é que o corpo muda e parece que já não conseguimos recuperar como antes? Porquê é que as estratégias que funcionavam até aqui, de repente, deixaram de funcionar? Então, como já fomos vendo em episódios anteriores, a partir dos 40 anos vamos entrar numa fase diferente, uma fase hormonal e metabólica diferentes, que é a perimenopausa. Esta perimenopausa é uma fase de transição, de adaptação, em que o corpo começa a preparar-se para a menopausa. E então, se pensarmos que a menopausa acontece, em média, por volta dos 50 a 52 anos, então essa preparação começa cerca de 8 a 10 anos antes. O que significa que, a partir dos 40 anos, o nosso corpo começa efetivamente a funcionar de forma diferente. E então, o que é que muda no nosso corpo? De uma forma assim mais simples, nesta fase vai haver alterações hormonais, bioquímicas, metabólicas bastante importantes. Como já vimos em episódios anteriores, na perimenopausa inicial vemos uma queda progressiva dos níveis de progesterona. Depois, mais tarde, numa fase mais avançada, começam também a diminuir os estrogénios. E porquê que a diminuição da progesterona e os estrogénios vão impactar o peso e a composição corporal? O que é que uma coisa tem a ver com outra? Então vamos lá. A progesterona, ela não é apenas uma hormona reprodutiva. Ela tem um papel fundamental no sistema nervoso, como já vimos no episódio sobre a progesterona. E a produção de progesterona está intimamente ligada à produção de neurotransmissores como a serotonina, a melatonina e também ao equilíbrio do cortisol. Então, quando a progesterona começa a diminuir, vai haver quase como uma readaptação hormonal e metabólica. Na prática, o que é que isto quer dizer? Quer dizer uma maior instabilidade emocional, uma menor resistência ao stress, por isso nós somos menos resilientes a fatores de stress, uma maior irritabilidade, mais ansiedade, alterações do sono. E também sabemos que quando dormimos pior, estamos mais reativos ao stress e o corpo vai responder como? Aumentando a fome emocional, aumentando a vontade de comer alimentos mais calóricos, às vezes mais doces, outras vezes mais salgados. E há ainda também uma maior dificuldade em resistir a esses impulsos mais emocionais. Então, ao mesmo tempo, sabemos que as alterações do sono também vão aumentar o cortisol e isso vai estar diretamente associado a uma maior resistência à insulina, que está diretamente ligado a um aumento da gordura na zona abdominal. E então, e os estrogénios? Os estrogénios vão ter impacto em quase todos os tecidos do corpo, incluindo tecido muscular e tecido adiposo. No tecido muscular, os estrogénios são importantíssimos na regeneração, manutenção e ganho de massa muscular. No tecido adiposo, vão influenciar a distribuição da gordura. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós temos bons níveis de estrogénios, a gordura tende a ser distribuída nas ancas e membros inferiores. Quando os níveis descem, a tendência é para que a gordura se acumule mais na zona abdominal e braços, por isso membros superiores. Além disso, com níveis mais baixos de estrogénios, as células adiposas tendem a aumentar de tamanho, o que também vai contribuir para algumas alterações mais visíveis e mais chatas, que não gostamos tanto, como por exemplo a celulite. Então, a partir aí mais ou menos dos 40 anos, quando entramos na perimenopausa, entramos também numa fase metabólica chamada resistência anabólica. De uma forma muito simples e descomplicada, isto significa que o corpo deixa de priorizar a massa muscular e vai passar a dar mais importância à manutenção ou aumento até da massa gorda. Isto acontece devido a toda uma cascata hormonal, queda da progesterona, dos estrogénios, alterações do cortisol, da serotonina, da melatonina, entre outras, em que o corpo tem que se readaptar
e passa a funcionar de forma diferente. Para não complicar muito, o resultado simples da resistência anabólica é maior facilidade em perder músculo, metabolismo mais lento, uma maior tendência para acumular gordura e em lugares diferentes e uma maior resistência à insulina. E isto vai então explicar por que motivo nós começamos a ver um aumento da gordura abdominal, uma dificuldade em ganhar músculo, maior facilidade em ganhar peso e uma dificuldade em conseguirmos voltar atrás. Então o que é que está aqui, o que é que mudou nesta estratégia? Até aos 30 e início dos 40, o funcionamento clássico funcionava bem. Reduzíamos calorias, o corpo usava a gordura e preservava o músculo. Agora, isso já não vai acontecer da mesma forma. Quando fazemos uma restrição calórica muito agressiva, o que é que vai acontecer? O corpo até pode perder um bocadinho de gordura no início, mas rapidamente o objetivo passa a ser poupança de energia. Como é que o corpo faz isso? Vai recorrer ao músculo. Vai acabar por se ver livre do músculo. Menos músculo, metabolismo mais lento, menos gasto energético. E quando o metabolismo abranda, torna-se ainda mais fácil de acumular gordura. Ou seja, quanto mais restrição, mais agressiva for a restrição, maior a adaptação do corpo. Em alguns casos, isso pode ainda piorar a resistência à insulina, favorecendo picos de glicemia, mais armazenamento de gordura. Então, se formos falar de estratégias, a parte mais importante de todas é o treino. Se houver uma dica, uma que tu tens que fazer nesta fase é treinar. Treino cardiovascular é muito importante para a saúde metabólica, cardiovascular e cognitiva. Mas o treino de força ganha aqui um papel mais central, de mais destaque. Porquê? Porque ele protege e ajuda a recuperar a massa muscular. Sem treinar força é extremamente difícil mudar a composição corporal só com a alimentação. Então, a primeira dica é: se não treinas, começa a treinar. Se já treinas, aumenta progressivamente a intensidade. Se só fazes cardio, agora começa a treinar a força. Se só fazes força, acrescenta um bocadinho de cardio. Não é preciso treinar por horas, é preciso consistência e adaptação à tua rotina para que a coisa ganhe consistência, como é óbvio. E então, agora que ficou estabelecido o pré-requisito obrigatório, que é começar a treinar, isto porque vou reforçar novamente, não é possível ou é muito, muito difícil nós conseguirmos oferecer resistência a todas estas alterações metabólicas e conseguir perder peso ou emagrecer, que é como eu gosto mais de dizer, nesta fase, só com a alimentação é muito, muito, muito difícil. Por isso nós temos obrigatoriamente que começar a treinar. E agora, antes de irmos para as dicas alimentares e nutricionais para conseguirmos, eu quero fazer só aqui um parênteses, que é: porque é que eu prefiro o termo emagrecer e não perder peso? Porque é que é perigoso nós, a partir dos 40, focarmos no peso? Eu vejo muito aqui na consulta que é: eu preciso chegar aos 52 que eu tinha antes, aos 34 anos. Os 52 era o peso que eu me sentia bem, por isso eu tenho que chegar aos 52. Pronto, por isso. O focar um número na balança. Porquê é que isso é perigoso nesta fase? Porque perder peso não é sinónimo de emagrecer. E o que nós queremos é emagrecer, é olhar para o nosso corpo e sentirmos-nos bem com o nosso corpo, sentir que estamos bem, que nos sentimos bem, que temos energia, que gostamos do que vemos. Isso é o mais importante e isso muitas vezes nunca mais se traduz no mesmo número. E eu vou explicar porquê. Aqui eu tenho 1 kg de gordura e aqui eu tenho 1 kg de músculo. Por isso é fácil nós concluirmos que o músculo é muito mais pesado do que a gordura. Então, se eu quero emagrecer, eu quero preservar a massa muscular e eu quero o quê? Perder massa gorda. Isso é emagrecer. Então,
Se nós pusermos aqui à frente do meu corpo isto, que é 1 kg de gordura, vocês estão a ver o exagero que isto é? Por isso, se nós conseguirmos tirar isto do nosso corpo, visualmente, energeticamente, vai ser uma diferença brutal na nossa composição corporal e naquilo que nós vemos. Só que isto é só 1 kg na balança. Só 1 kg. E se eu quero fazer as coisas como deve ser, que é, eu preciso de contrariar a perda de massa muscular para o meu metabolismo não cair e para não ganhar mais massa gorda, o que eu quero é ganhar músculo. Então a estratégia mais eficaz, em vez de andarmos atrás da restrição calórica, é tentarmos acelerar o nosso metabolismo. E a forma mais saudável de o fazermos é ganhando massa muscular. Então vamos imaginar que corre tudo às mil maravilhas, está tudo a correr bem, com a estratégia certa, e eu vou conseguir aumentar 1 kg de músculo e eu vou perder 1 kg de gordura. O meu corpo vai estar visualmente completamente diferente e na balança eu não mexi 1 grama. Está igual. Eu perdi isto e ganhei isto. O meu metabolismo está mais acelerado, eu sinto-me com mais energia e mais facilmente eu deixo de acumular gordura porque eu acelerei a minha taxa metabólica basal. Percebem porque é que é diferente eu emagrecer do que eu perder peso? Se uma mulher, por exemplo, com 49 anos, vem à minha consulta e diz assim: a minha amiga da minha idade conseguiu perder 5 quilos em 2 meses. Essa sua amiga provavelmente deu um tiro no pé. Porquê? Porque ela perdeu desses 5 quilos, vamos imaginar, ela deve ter perdido uns 4 quilos de músculo e ela só perdeu 1 quilo de gordura, se é que perdeu. O que é que acontece? Ela perdeu peso, efetivamente, mas ela vai se sentir mais flácida, o metabolismo dela desacelerou e por isso ela agora vai ter o chamado efeito rebote. Ela vai começar, o corpo vai se readaptar a isso e vai desacelerar o metabolismo e vai ganhar mais massa gorda. Por isso, o peso não é de todo importante. Por isso, vamos emagrecer com saúde e emagrecer de forma inteligente para que os resultados se mantenham a longo prazo. Porque se eu ganhar músculo, o meu corpo vai estar incrível e eu vou conseguir manter o peso com muito menos dificuldade, porque eu estou a trabalhar no meu metabolismo basal. Vamos às estratégias alimentares. Agora que já está claro como a água que se não treinamos temos que treinar, se já treinarmos temos que se calhar treinar um bocadinho mais, que temos que dar foco ao treino de força, não esquecendo o cardiovascular. Isso já está garantido. Vamos às estratégias alimentares. Já vimos que a restrição calórica excessiva pode piorar esta resistência anabólica, não queremos. Queremos uma restrição calórica muito ligeira, porque obrigatoriamente nós vamos ter que estar em restrição calórica, por isso cuidado com as calorias, mas sem exagerar na restrição calórica, até porque eu quero ganhar músculo. Se eu quero ganhar músculo, eu não posso restringir muitas calorias. Então o foco deixou de estar nas calorias e vai estar em duas coisas. Ganhar músculo, por isso temos que dar suporte ao treino, por isso aqui a alimentação serve como suporte ao treino, por isso vamos ter que fornecer proteína suficiente ao organismo. Já vamos ver isso. Por outro lado, eu tenho que tentar parar de acumular tecido adiposo. Tenho que gastar o tecido adiposo. E como é que nós vamos fazer isso? Trabalhando na curva glicémica. Então, a curva glicémica, ou seja, sempre que nós fazemos picos de açúcar, nós estamos a favorecer o aumento do tecido adiposo. E é isso que vamos ter que contrariar. E eu vou-vos explicar como. Então, quais são as estratégias alimentares para melhorar ou ajudar o corpo a manter ou a ganhar massa muscular? É fornecendo proteína suficiente para haver regeneração muscular. E o objetivo aqui não é aquela obsessão, tenho que atingir a meta da proteína, agora vou comprar tudo proteico. Não, é ajustar as necessidades. Então, se até então as necessidades rondavam as 0,8 a 1 grama de proteína por cada quilo de peso,
Aqui se calhar subimos ligeiramente, 1,2, 1,5, no máximo 2 gramas de proteína por cada quilo de peso, para garantir que estamos a dar suporte ao treino. Depende de quanto estamos a treinar, qual a frequência, qual a intensidade. Vamos calcular quais são as necessidades proteicas para dar suporte a esse treino. E muito importante é conseguirmos distribuir a proteína ao longo do dia, em todas as refeições, fazer alguma ingestão de proteína. Isso também vai ajudar a equilibrar as curvas glicémicas. Então, é pensar numa distribuição de proteína por todas as refeições. O que é fontes de proteína que nós podemos incluir nas refeições? Ovos, carne, peixe, tofu, tempê, as leguminosas, os iogurtes naturais, skyr, kefir, queijo fresco, requeijão magro, atum. Existem várias fontes de proteína. Então, se nós estamos a pensar em refeições como o pequeno almoço ou o lanche, por exemplo, podemos pensar nos laticínios, e aqui só outro parênteses que e quem já veio à minha consulta sabe, os iogurtes têm que ser naturais, não podem ser iogurtes de aromas porque têm muito açúcar, ou então aqueles magros, zero, tarará, que têm muita quantidade de edulcorantes ou adoçantes. Então vamos trabalhar nos iogurtes naturais. Pode ser o iogurte grego, o grego ligeiro, pode ser o skyr, o kefir, aquele que fizer mais sentido. Até pode ser um iogurte proteico se nós quisermos trabalhar com quantidades mais pequeninas, desde que seja natural. Para além dos iogurtes, temos o queijo fresco, magro, temos o requeijão, magro também. Digo magro porque é uma gordura saturada, e se nós gostarmos do magro e nos habituarmos ao magro, só reduz aqui o teor em gordura, mantendo mais ou menos o teor em proteína. Depois pode ser o quê? Até atum, para quem gostar de atum, ao pequeno almoço ou até ao lanche, poderá ser uma fonte viável de proteína nestas refeições de menor volume. Nas refeições maiores, no almoço e no jantar, obviamente que é ou a carne, ou o peixe, marisco, pode ser o tofu, o tempê, podem ser as leguminosas, o grão de bico, as lentilhas, as ervilhas, os feijões. Claro que temos que ajustar sempre a quantidade do alimento à proteína que ele contém. Vamos então agora aos hidratos de carbono. O que é extremamente importante? Nós precisamos dos hidratos de carbono, não vamos retirar os hidratos de carbono da nossa alimentação, até porque nós não conseguimos ganhar músculo sem a energia que os hidratos de carbono nos dão. Então a ideia não é retirar os hidratos de carbono, é saber escolher bem os hidratos de carbono. Porque vamos precisar deles para o músculo. 2, porque nós vamos precisar de hidratos de carbono de índice glicémico baixo. E então, como é que nós controlamos as glicemias para controlar o tecido adiposo ou a massa gorda do nosso corpo? É aumentando o consumo de fibra, achatando as curvas, não deixar que a curva glicémica faça picos e que ela esteja mais achatada, digamos assim. Então nós temos que aumentar a fibra. Escolher hidratos de carbono de índice glicémico baixo. 2, aumentar a fibra. Como é que nós fazemos isso na prática? O que são hidratos de carbono de índice glicémico baixo? São os hortícolas, as sementes, as leguminosas, os cereais integrais e até a fruta, médio a baixo. O que são hidratos de carbono de índice glicémico elevado que nós temos que consumir bem menos vezes? As farinhas, por isso, os pães, as tostas, as bolachas. Claro que o açúcar é o ex-libris do índice glicémico alto. O arroz branco, por isso, os cereais refinados, o arroz branco, as farinhas brancas, as massas, tudo isso são hidratos de carbono com um índice glicémico maior, por isso vão mais facilmente fazer picos de açúcar no sangue. Por isso, substituir os simples pelos mais complexos. E aumentar a fibra. Como é que nós aumentamos a fibra? O que é que são boas fontes de fibra na nossa alimentação? Hortícolas, fruta, sementes, leguminosas e cereais integrais. Por isso, todas as boas fontes de fibras
são também aqueles alimentos que nos vão fornecer hidratos de carbono de carga glicémica ou de índice glicémico baixo. Como é que nós fazemos isso na prática? Vamos lá então. Nas refeições principais, talvez seja o mais fácil. Se nós podemos começar a refeição com sopa, mas idealmente, para além da sopa, comer um prato de sobremesa de saladas cruas ou legumes cozinhados, por exemplo, legumes salteados, cozidos ao vapor, assados. O que importa é termos ali começar a refeição com uma boa fonte e uma boa quantidade de fibra. Por isso, a sopa, depois uma boa quantidade de salada ou legumes. Se eu não consigo, adoro a sopa, não quero deixar de comer sopa e não consigo comer tanta coisa, então a sopa mais metade do prato, pelo menos no mínimo, com salada, com legumes cozinhados. Outra dica fácil é adicionar sementes, quer à sopa, quer à salada, ir variando as sementes entre linhaça, abóbora, girassol, chia, aquela que vos der mais prazer. Para além de adicionar um crocante que é interessante, aumenta muito o teor de fibra. E depois, no prato, começar a fugir daquele básico que é o arroz, a batata e a massa. E por que não experimentar o arroz integral, a quinoa, a batata em vez de comer sem casca, como é com casca, aquela batata a murro. A casca traz imensa fibra à batata. E também, por que não, por exemplo, experimentar novos cereais, ou novos que não são novos, mas experimentar de novo cereais até antigos como o amaranto, por exemplo, por isso sair um bocadinho daquele básico. E também outra dica que é usar as leguminosas. As leguminosas, na verdade, são fonte de hidratos de carbono. Elas são os alimentos de origem vegetal com maior teor em proteína. Por isso, as leguminosas, o feijão, o grão, as lentilhas, as ervilhas, são fontes de hidratos de carbono espetaculares. Por isso, ou substituir totalmente o arroz por feijão, o grão, as lentilhas, ou então dividirmos um bocadinho de arroz, um bocadinho de feijão, um bocadinho de batata, um bocadinho de grão, um arroz de ervilhas, um arroz de lentilhas, por exemplo. Incorporar mais as leguminosas na nossa refeição, isso faz uma diferença brutal na quantidade de fibra da nossa refeição. Por fim, terminar a refeição com uma peça de fruta ou meia peça de fruta, se já não houver espaço para tanta coisa. Nas refeições, tipo pequeno almoço e lanche, como é que nós vamos adicionar mais fibra? Nós podemos usar a aveia. A aveia é um excelente hidrato de carbono para o pequeno almoço e para o lanche, porque tem bastante fibra. Por isso, as panquecas da aveia, as papas da aveia, a aveia adormecida. O que nós não podemos esquecer é de juntar à aveia a proteína. Por isso, se fizermos panquecas, colocar uma boa quantidade de ovos, por exemplo. Nas papas da aveia podemos juntar o iogurte natural ou claras de ovo também nas papas da aveia. A aveia adormecida fazer com iogurte, em vez de, por exemplo, com uma bebida vegetal, como muita gente faz, adicionar um iogurte natural, por exemplo, um skyr, que tem um bocadinho mais de proteína. Em vez de usar cereais de pequeno almoço, fazer uma granola em casa com bastantes sementes e aveia, por exemplo. Se andarem no meu Instagram, eu tenho lá uma receita boa de granola. A granola riquíssima em fibra, por isso um iogurte com granola e fruta, excelente pequeno almoço. Por que não começar a usar os hortícolas também, por exemplo, ovos mexidos com espinafres e tomate, um queijo fresco, por exemplo, com umas rodelinhas de tomate e orégãos, excelente pequeno almoço. Aí podemos adicionar, por exemplo, umas tostinhas de sementes, de vez em quando um pão de boa qualidade, por que não? E, por exemplo, juntar outra vez um bocadinho de sementes em cima dos ovos, em cima do queijo fresco, nas panquecas, farinha de linhaça, por exemplo. São dicas simples de nós mantermos a proteína ou conseguirmos a proteína e termos também boa quantidade de fibra. Um desafio, e depois contem-me nos comentários se gostaram. Nesta próxima semana, tentem fazer um pequeno almoço salgado. Em vez de irmos para aquele mais tradicional, o iogurte com a granola e a fruta ao pequeno almoço, porque é que não experimentam, por exemplo, uns ovos, podem ser estrelados, desde com pouca gordura, uns ovos mexidos, uma omelete
com vegetais. Vamos experimentar esta semana um pequeno almoço salgado com hortícolas, que é para nós irmos habituando o nosso paladar. Vejam se gostam. Às vezes foi porque nunca experimentaram e vão passar a descobrir que é uma coisa que vocês gostam. O lanche é a mesma coisa do pequeno almoço. Introduzir boas fontes de fibra e a proteína e a fruta ou até hortícolas também. Com estes exemplos que eu dei para o pequeno almoço, servem perfeitamente também para um bom lanche a meio da tarde. Então, concluindo este episódio, se eu tivesse que resumir tudo isto numa ideia simples, acho que seria assim. O corpo não está a falhar, ele simplesmente está a mudar. E quando o corpo muda, as estratégias obrigatoriamente também vão ter que mudar. A partir dos 40 anos não faz sentido continuar a insistir em restrições muito agressivas e em estratégias que funcionavam até então. O foco tem que ser outro. Tem que ser preservar e ganhar massa muscular, treinar de forma consistente, comer proteína suficiente e escolher muito bem os hidratos de carbono para que eles tenham qualidade, índice glicêmico baixo e um bom teor em fibra. E trabalhar com o nosso corpo, a favor dele e não contra ele. Porque é possível perder gordura e emagrecer a partir dos 40, mas simplesmente não vai ser com as mesmas estratégias e da mesma forma. Então, quanto mais cedo ajustares a estratégia, mais fácil vai ser ultrapassar toda esta nova fase da tua vida. Espero que tenham gostado, que tenha sido importante este episódio, que tenha sido esclarecedor para vocês. Deixem-me todas as vossas dúvidas nos comentários. Partilhem este episódio com todas as vossas amigas e familiares que estão a entrar nesta fase e que sabem que estão com estes problemas e vemo-nos no próximo episódio. Até à próxima!